A todos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos trazer um tema que vem um pouco na sequência da última palestra que a Amélia cá fez, sobre sessões espíritas. Muitas pessoas que não conhecem o espiritismo e que até o combatem, dizem que o espiritismo foi proibido no tempo de Moisés. Obviamente que não, porque na altura não havia espiritismo, ele só apareceu em 1857. O que Moisés proibiu ao seu povo, quando estava a guiar e a fugir, vá lá, do Egito, o que Moisés proibiu foi o contacto com os espíritos por motivos fúteis, o que significa que esse contacto existia, porque não se proíbe algo que não existe, não é? Mais tarde, quando Jesus de Nazaré esteve na Terra, ele também falou com os espíritos várias vezes. Há muitas passagens dessas no Novo Testamento, e recordamos aquela altura em que ele se transfigura e aparece uma voz no céu que os apóstolos ouvem, né? E que aparecem espíritos já falecidos, pessoas já falecidas que estão ali com ele e que estão tão bem que os apóstolos até os confundem com outras pessoas encarnadas. Mais tarde vemos, por exemplo, os médiuns que são queimados nas fogueiras da Santa Inquisição, e entre outros, que eram considerados bruxas, endemoniados, porque ouviam vozes, porque viam seres que mais ninguém via, porque tinham determinadas qualidades. Até que em 1957, quando Allan Kardec, que é o pseudónimo do professor Rivail, em França, compilou os ensinamentos que os espíritos deram através de muitos médiuns, aí aparece uma explicação lógica para o contacto com o mundo espiritual. E tudo aquilo que até então era fenomenológico, era anormal, era paranormal, passou a ser normal. Digamos que o espiritismo veio matar a morte, né? Veio demonstrar cientificamente aquilo que anteriormente se acreditava, que a vida continuava. Mas muitas pessoas pensam que as pesquisas ficaram por aí, mas não, as pesquisas continuaram e de que maneira? Ao longo dos muito recentemente, entre 1993 e 1998, nesta povoação Skull, no condado de Norfolk, em Inglaterra, ali no leste de Inglaterra, começaram a ocorrer fenómenos estranhos. Esses fenómenos, que duraram 5 anos, foram investigados com muito rigor durante 2 anos por muitos cientistas, dos quais se destacam 3 que são mundialmente famosos e reconhecidos: o Dr. Arthur Ellison, que foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, Society for Psychical Research, que é a mais conceituada a nível mundial ainda hoje. O professor David Fontana, psicólogo, era um cientista muito conceituado, foi inclusive professor convidado da Universidade do Minho e da Universidade do Algarve, e o jornalista Montagu Keane, que também foi membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Este aqui é um currículo dos nossos convidados, né? Portanto, este senhor foi professor de Engenharia na Universidade de Londres, foi 2 vezes presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas e pesquisador de fenómenos paranormais. Tem estes livros, entre outros. Vemos aqui David Fontana, que tem cerca de
de 20 livros, penso que até mais de 20 livros publicados. E este é o Sr. Montague Keane, que juntamente com David Fontana e com o Dr. Ellison, fizeram uma pesquisa muito rigorosa, como vamos ver, durante 2 anos, ao que se passava ali. Mas o que é que se passava ali? Era nesta casa, foi comprada por um casal e que mais tarde este casal, juntamente com outro casal, portanto, ao fim e ao cabo 2 casais, 4 pessoas, faziam experiências no porão desta casa. Deu depois origem a este livro, não é? Witnessing the Impossible, portanto, comprovando ou testemunhando o impossível. Ao fim e ao cabo, eles tinham na cave uma sala onde fizeram, 2 destas pessoas eram médiuns, não eram espíritas, e eles reuniam-se e procuravam contactar com o mundo espiritual. E começaram-se a perceber que havia uma quantidade muito grande de fenómenos incríveis que aconteciam, e começaram a convidar cientistas, desde astrónomos, desde engenheiros, vamos ver mais à frente, todo um conjunto, uma panóplia de pessoas, para que pudessem comprovar a realidade ou não dos factos. Estes 2 anos de pesquisa vieram dar origem ao The Skoll Report, portanto, o relatório de Skoll, que é um documento científico da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, assinado precisamente pelos 3 cientistas, que depois veio dar origem também a um livro que é a experiência de Skoll, ou os acontecimentos de Skoll. Skoll era a localidade onde aconteceu. Mais tarde, este livro foi traduzido para o português brasileiro. Não conseguimos encontrar cá em Portugal, mas mandámos vir do Brasil. É um livro fabuloso, muito interessante. E posteriormente foi feito também um documentário que se encontra na internet de 1h30, que convido todos a ver. Então, o que é que acontecia aqui na toca de Skoll, conforme eles lhe chamavam? Os eventos eram tantos que seria fastidioso estar aqui a falar. Mas, por exemplo, eles tinham rolos fotográficos destes, à moda antiga, que agora já não se usam, que nós punhamos na máquina fotográfica, rolos fotográficos a preto e branco e a cores, que estavam selados, lacrados, que eram postos sobre a mesa e que depois apareciam com imagens, como por exemplo, com frases escritas. Este está a precisar de pilha. Ops! Agora já está com pilha a mais. Com frases escritas e que deixava as pessoas num estado de grande estupefação, né? Vemos aqui, num dos filmes a cores, aparece escrito, o filme estava completamente lacrado, fechado dentro de uma caixa de madeira, conforme vamos ver, e quando é retirado, é imediatamente revelado na frente de todos, e aquele filme que era virgem aparece com esta frase: do caos ao ponto mais elevado da humanidade, não é? Isto foi presenciado pelo professor Archie Roy, especialista em astrofísica, e depois aparecem também aqui uns símbolos que aludem à cadeia dourada de Homero. Mais tarde, aparecem nos filmes virgens um poema em alemão. E, curiosamente, nesse dia estava presente um cientista alemão e eles foram pesquisar e identificaram que aquilo era o alemão arcaico, antigo, e que estava escrito num alemão do mais rigoroso possível, o mais impecável possível. Era um poema alemão em 3 partes, isto foi na sessão de 26 de julho de 1996, e o estilo era típico de 1840, portanto de quase 100 anos, né? Mais de 100 anos, onde apareciam também símbolos chineses e possíveis alusões celestiais aqui na parte final.
Numa outra parte do filme aparece escrito Cassiel. Cassiel é um nome ligado, de um anjo ligado ao anjo Gabriel, de acordo com as crenças católicas. Vemos aqui uma das fotografias retiradas numa das sessões. Estas sessões eram feitas todas em plena escuridão. Aquilo era uma cave, só tinha uma porta de entrada e saída, em plena escuridão. Isto era gravado com uma máquina de infravermelhos e as fotografias eram tiradas em plena escuridão. Portanto, só poderia aparecer nas fotografias plena escuridão, porque não havia luz para impressionar as próprias fotos, né? No entanto, aparece aqui uma energia a formar-se no centro da mesa. Num outro filme aparece aqui escrito Como poeira no vento, em alemão, em 22 de novembro de 1996. Para além de outros desenhos estranhos que eles não conseguiram identificar. É muito interessante que todos estes fenómenos aconteciam quase sempre. Eles eram 4 pessoas, tinham vários convidados, 1, 2, 3, 4, conforme, mas durante as reuniões, durante as sessões, um senhor e uma senhora que eram médiums entravam em transe profundo. E então, era através desses médiuns que os espíritos comunicavam, dizendo o que é que eles deveriam fazer para se poderem comunicar e provocar fenómenos de efeitos físicos. E, inclusive, ensinaram o Dr. Ellison, que era professor de engenharia, a construir um equipamento para melhor se comunicarem. Vemos aqui os tais negativos que estão impressos, né? Depois os espíritos pediram para porem mais uma máquina fotográfica. Reparem que estas máquinas são máquinas antigas, as máquinas SLR, né? Reflexas, de lente fixa. E então as máquinas foram postas, as duas, na sala, com rolo. Ninguém tocou nas máquinas e eles, em plena escuridão, viam uma máquina a levitar enquanto a outra ia disparando sozinha sem ninguém lhe tocar. Agora pergunta-se, mas como é que viam se estavam em plena escuridão? Porque todos os objetos, todas as pessoas, a mesa, as cadeiras, etc., estavam de certo modo iluminados com um velcro fluorescente. Para quê? Para que se alguém se levantasse, para não haver fraude, imediatamente era notado, não é? Se eu estivesse sentado e me levantasse, o velcro à volta do meu braço notava-se, era luminescente, qualquer pessoa via. E além disso, para tirar o velcro, aquilo fazia muito barulho, como vocês sabem, não é? Portanto, havia um controle muito grande sobre isso. Este domo, este equipamento central, foi feito com a indicação dos espíritos, através dos médiuns. Eles precisavam deste equipamento em vidro, disseram com as medidas certas, para que pudesse funcionar como um catalisador de energia. Reparem o filme de 35mm que se usava antigamente nas máquinas e uma cassete de fita que era usada num gravador. Esse gravador tinha um microfone incorporado, um gravador antigo. O microfone foi retirado para não poder gravar nada. No entanto, eles punham a cassete, punham o gravador a gravar sem microfone e ele gravava tudo. Vozes, os comentários dos que estavam no corpo de carne e os comentários do mundo espiritual. Tinir de sinos pendurados, vemos aqui, por exemplo. Havia vários sinos pendurados que começavam a tocar do nada. Ali não havia... Isto era uma cave, onde, como eu já referi, que só tinha uma porta, que era fechada. Não havia janelas, porque isto era debaixo da terra. Não havia outra porta, não havia entradas de luz. Não se via nada, a não ser a luminescência do
No entanto, muitas vezes os espíritos provocavam ventania dentro da toca, entre aspas, da sala, como se tivesse uma ventania fora no meio do campo. E apareciam fenómenos de voz direta, vozes que se ouviam no espaço, gravação de vozes em gravador e levitação de objetos. Inclusive a mesa levitou a 1,20 m de altura, uma mesa pesada, e manteve-se no ar durante 5 minutos. Mesmo que algum dos 4 presentes estivesse levantado, seria logo notado por causa da luminescência, né? Nunca aguentaria com o peso daquela mesa durante 5 minutos assim, né? Transporte de objetos, os chamados aportes, ou transporte de um local para o outro, conforme o livro dos médiuns refere. Estes objetos que apareceram na sessão de 14 de fevereiro de 1994, eles receberam entre 80 a 84 objetos transportados de fora para dentro, desde flores, pétalas de flores, ramos de flores, vários colheres, navalhas, etc. No dia 1 de novembro de 1993 estavam na sala 4 mulheres e 3 homens. E então, naquela escuridão, quando a reunião começou, eles sentiram um barulho de objetos que caíam sobre a mesa, né? Que iam caindo. No fim, quando acenderam a luz, repararam que havia 7 objetos em cima da mesa que não estavam lá, tinham sido transportados do exterior pelos espíritos, 4 destinados a mulheres e 3 destinados a homens. Era precisamente o conjunto de pessoas que lá estavam, 4 senhoras e 3 senhores. Era um dedal de prata, 2 pequenos broches de prata, uma bracelete em forma de corrente, um medalhão de São Cristóvão, uma colher em miniatura com cabo de metal e uma medalhinha com hieróglifos. Outra coisa que acontecia era a materialização temporária de espíritos, principalmente a mãos. Mãos que tocavam as pessoas, mãos que eram sentidas tal e qual como se fossem uma mão humana. Luzes em movimento, isto era o mais comum. Mal começavam a reunião, em plena escuridão, pareciam aquelas luzes de néon que existem ainda. Transporte de objetos, materialização temporária de pessoas, já falámos nisso. Vemos aqui uma fotografia tirada em plena escuridão das luzes dentro da sala. E vemos aqui um conjunto de objetos que foram transportados nas sessões de 3 de janeiro e de 14 de fevereiro de 94. Uma delas, por exemplo, é uma coroa com a imagem de Churchill, novinha em folha. A água que era borrifada para a cara das pessoas, não havia água dentro da sala, né? E imagens gravadas em cassete de vídeo. Os espíritos pediram para pôr uma câmara de vídeo daquelas antiguinhas em plena escuridão, a gravar, virada para um espelho, que refletia para outro espelho com um determinado ângulo. E eles punham a cassete a gravar em plena escuridão. Quando terminavam, acendiam as luzes, iam ver o que estava gravado e apareciam imagens, apareciam caras, imagens em movimento, caras em movimento. No dia 30 de agosto de 1992, Robin, que é um dos senhores, é este senhor aqui, é este aqui se não me falha a memória, materializou-se temporariamente o pai dele, com quem ele falou. O mais interessante é que esta equipa, eles eram médiuns, mas não eram espíritas. Eles não conheciam nada do espiritismo, não conheciam nada do livro dos médiuns e foram trabalhando de acordo com as instruções que os espíritos davam quando esses médiuns estavam em transe, né? E toda esta tramitação, todo este desenvolvimento deste trabalho vai comprovar tudo aquilo que Allan Kardec tinha escrito em 1861 no livro dos médiuns. Reparem, numa das sessões apareceram uma das técnicas que eles utilizavam
era, para além dos filmes de 35mm, lembram-se aquelas câmaras Polaroid, que se tiravam uma fotografia instantânea, né? Eles nem levavam a câmara, levavam só o filme. Punham o filme em cima da mesa e, quando iam revelar no fim, filmes virgens lacrados, apareceram, por exemplo, imagens aqui da Catedral de São Paulo, sob ataque alemão. Isto foi no dia 28 de fevereiro de 94 que apareceu, portanto, da Segunda Guerra. Aparece aqui uma imagem de um senhor que é muito conhecido dos espíritas, o pai do Sherlock Holmes. Como é que ele se chama, Mel? Lembra-se? Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, exatamente. Apareceu aqui o pai, o criador do Sherlock Holmes. Aparece aqui uma imagem de uma pessoa supostamente ali do Afeganistão, daqueles países que eles não conseguiram identificar, e uma imagem do rio Sena, obtida da Catedral de Notre Dame. Eram fotografias impressas nos filmes. Mas o mais interessante é que eles ouvem um barulho numa das sessões e quando acenderam a luz no fim, porque só no fim é que eles iam verificar o que é que se tinha passado, viram um jornal em cima da mesa. E esse jornal era o Daily Mirror, né? Era um jornal de 1936. E eles ficaram muito intrigados com aquilo. Pediram a um especialista e esse especialista foi investigar e a textura do jornal era daquele tempo, de 1936. A maneira como tinha sido impresso era daquele tempo, já não havia máquinas dessas, conforme vamos ver à frente. Isto são imagens que também aparecem. Vemos aqui, por exemplo, uma cara. Vamos ver mais imagens destas. Imagens estas que apareciam nos vídeos que supostamente não deviam aparecer da câmara de vídeo, porque a câmara de vídeo estava a gravar contra uma parede preta em plena escuridão. Vemos aqui uma cara reflexa, a mesma cara está ali como se aqui ao meio houvesse um espelho de uma senhora e aqui de um senhor e há ali outra. Vamos ver melhor mais à frente. Este era o simpático quarteto, quatro amigos, dois deles médiuns. The scientists brought their own film and locked it in a specially designed security box. The box was held in the hands of the investigators so that no one could get at it. And then immediately afterwards, we would take it out of the box ourselves so that no one else touched it, and then develop it ourselves in a special machine. Despite all these precautions, the experiments continued to produce the incredible images seen here. Temos aqui a tal cara que apareceu há bocado. They were able to achieve whole lengths of film, sometimes up to as much as 4 feet, with various words, symbols, messages, all sorts of different things on that film. Other films contained poems in centuries-old German and fragments of Greek, Chinese, Hebrew, Latin, and even Sanskrit. The Skull Group were ordinary people with no knowledge of these languages. But did these films have a purpose? If dead personalities were producing these images, why did they apparently design some of them as complex puzzles? Providing something which is a puzzle, which is difficult to solve, is simply because it is difficult to solve. It isn't. Este é o Sr. Montagu Quinn, membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Readily available. It can't be easily attributable to the person sitting around the table. Despite lengthy investigations, the possible authors of some of the films, like this German poem, proved impossible to trace. But others were easier to track down. This one contains a poem by Frederick Myers.
Intriguingly, Myers was one of the founders of the SPR and a passionate researcher into the evidence for life after death. In mind, James Webster was invited to scrutinise a number of Skoll sessions. Webster is a member of the Magic Circle in Britain and has been a... Eles convidaram este senhor, que era um mágico profissional e muito conceituado, precisamente para assistir às sessões e demonstrar se era possível repetir aquilo num palco, num espetáculo de magia ou não. Professional magician for over 40 years. Well, I had an opportunity to view the cellar. I could see anything which made me inclined to think of any hoax or trickery. But could he replicate the effects at Skoll? I could not do it myself as a professional magician, and I don't believe in any magician that I knew could do even the lighting, let alone the other phenomena that I witnessed. Any one of those in the cellar, I'd say they were wasting their time doing this here for nothing, when they could be earning $1 million out there on the stage. Looking for evidence of a hoax. They sifted evidence for signs of fakery. But did they find it? If you take all the phenomena within the whole of the Skoll experiment over 2 years while we were there, I would say that the possibility of fraud and faking was nil. Although the Skoll report includes theoretical discussions about how individual phenomena might have been faked, the chief investigators concluded that events at Skoll cannot be explained either by known scientific laws or... Vamos só voltar só aqui atrás um bocadinho. Reparem bem, esta era a mesa levitava, virava, reparem aqui os adesivos em velcro luminescentes, e a mesa rodava a uma velocidade que era humanamente impossível. Laws or by trickery. Voltando, vemos aqui esta foto, uma cara muito bem identificada. Houve o Dr. Hans Schauer, era um cientista muito conceituado. Ele tinha uma casa de praia em Ibiza, em Espanha, e então convidou o grupo de Skoll e mais alguns convidados para repetirem os mesmos feitos em Espanha, fora daquele lugar. Então eles falaram com os espíritos e os espíritos disseram que sim, que podiam ir, que eles iriam fazer, não todos, não iriam repetir todos os momentos, todos os fenómenos e efeitos físicos, mas alguns por causa do campo energético que ser diferente, que ali já estavam habituados a lidar, né? O mais comum nestes fenómenos e efeitos físicos que aconteciam em Skoll eram imagens, portanto eram luzes brilhantes, luzes multicoloridas que passavam de um lado para o outro, que batiam na mesa, ouvia-se o barulho e via-se a luz a passar, ou passavam pela mesa, não se ouvia barulho nenhum, que tocavam nas pessoas, que curavam as pessoas. Havia uma senhora que tinha um problema num joelho, viu a luz a penetrar pela perna, sentiu o joelho a aquecer e quando a luz saiu, ela diz que quando saiu da sessão já não tinha nada praticamente no seu joelho. Portanto, também fenómenos de cura que aconteceram nestas sessões. Foram também contratar um psicólogo especialista em fraudes, o Dr. Richard Wiseman, e ele disse que não havia qualquer hipótese de fraude naquele tipo de trabalho, mediante aquilo que ele assistiu durante as sessões. Já falámos também aqui do James Webster, do tal cirurgião e antigo mágico da Magic Circle. Vemos aqui o professor Dr. David Fontana, que
esteve em Portugal no simpósio A Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, na Casa do Médico, no Porto. Ele deu uma entrevista para o Jornal Público no dia 6 de abril de 2002. Nós tivemos o privilégio de conhecer este senhor num congresso de transcomunicação instrumental, em 2 congressos em Vigo. Ele não era espírita, mas era uma pessoa muito, já desencarnou, muito gentil, muito simpático, muito afável, mas era um cientista muito rigoroso. E ele não tinha problema nenhum em assumir-se de que de facto os fenómenos eram reais. E quando ele veio ao Porto, no simpósio A Quem Além do Cérebro, todos aqueles cientistas europeus, portugueses e não só, que são muito céticos e muito positivistas, né? Ficaram de queixo caído quando viram um cientista deste calibre, que foi presidente e vice-presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, dizer ali, sim, a vida continua. Eu tenho provas disso. Eu apertei uma mão no escuro materializada, eu vi este tipo de fenómenos, aquele outro, etc. Relatou todos aqueles fenómenos que ele pesquisou durante 2 anos, juntamente com os outros 2 colegas. One of them flew inside a large quartz crystal. The crystal then levitated. Reparem bem o que os espíritos fizeram com este pedaço de cristal. Eles meteram um pedaço de cristal que foi apalpado e depois desmaterializaram-no, de tal modo que depois o cientista queria voltar a apalpá-lo e não conseguia. You could see it glowing, and then descended into a Pyrex bowl. Then Arthur Ellison was invited to pick it up. He picked it up and satisfied himself that it was there and it was glowing, and he put it down again. He was asked right away to pick it up again. He tried to, and his fingers closed right over it. It had dematerialized. There's nothing there, yes, it looks the same, but there's nothing there. Then he was asked to pick it up again, and it rematerialized in his hand. I can feel the crystal now. Now this dumbfounded him. This is what finally convinced him that this was real, because it couldn't have been faked in any way. And he had his head right over the top of the bowl in order to ensure that no hand or no instrument could interfere with it. Of course, we were totally amazed by this. Things do not materialize and dematerialize. This is against all the laws of nature. É o Dr. David Fontana. Of course, we know how the world behaves, and it doesn't behave like that. Experiences that I've had have convinced me that it is very difficult to explain any of these things by an alternative explanation to that of survival. Então, companheiros, o que é que isto tem a ver com o espiritismo, para terminar? Todos estes fenómenos de efeitos físicos e outros, enquadram-se perfeitamente e totalmente naquilo que Allan Kardec apresentou no Livro dos Médiuns em 1861, como consequência da sua pesquisa feita precisamente da mesma maneira, através de jovens médiuns que entravam em transe e os espíritos comunicavam-se através delas, e ele ia compilando aqueles ensinamentos, comparando com outros que recebiam de outros locais, e assim criou um livro dos médiuns. Porquê? Porque ele sabia que quase todos éramos médiuns e não havia centros espíritas na altura. Então era preciso um livro para os médiuns levarem para casa, para lerem, para estudarem, para aprenderem, né? Interessante. Aqui vemos a universalidade dos conceitos espíritas, em qualquer parte do mundo, em qualquer religião ou convicção religiosa, filosófica. Reparem, ali em Skoll, quase 120 anos depois de Allan Kardec, com aquelas 4 pessoas que não conheciam o espiritismo, a mediunidade aparece, a mediunidade que é apenas mais um 6º sentido, que todos temos, uns mais do que outros, sejam um ateu pode ser médium, um católico pode ser médium, um protestante pode ser médium, um espírita pode ser médium. Ser médium é como ver, ouvir, falar, portanto é mais uma característica que nós temos. E então é muito interessante que em Skoll eles comprovaram
tudo aquilo que já tinha sido comprovado por Allan Kardec e pelos pesquisadores que vieram a seguir a Kardec. Só que com uma agravante positiva, é que já estávamos na década de 90, foi entre 1993 e 98, onde já havia equipamentos eletrónicos, no tempo de Kardec não havia, como as máquinas de gravar, como os gravadores de fita, entre outros. Então, perguntamos-nos então o que é isto do espiritismo, né? Allan Kardec, reparem, ele refere que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência experimental e uma doutrina filosófica. E aqui vemos a importância do espiritismo, de Kardec apresentar o espiritismo como uma ciência de observação universal e universalista. Quer dizer, não é uma seita, não é mais uma religião. É um conjunto de ideias, uma doutrina que tem uma base experimental. Se for universal, pode ser posta à prova em qualquer parte do mundo, em qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer momento. Se forem cumpridos os pressupostos do Livro dos Médiuns, que é o manual prático da prática espírita, passa a redundância, esses fenómenos acontecem em qualquer parte do mundo, independentemente das convicções de cada pessoa. Já falámos aqui no Dr. Konstantin Korotkov, um professor de Física da Universidade de São Petersburgo, na Rússia. Ele comprovou a metodologia de Allan Kardec com médiuns xamãs na Sibéria, na Rússia. E numa entrevista que nos deu para o Jornal de Espiritismo, ele dizia que tinha estudado a obra de Kardec e sim, que aquilo era verdade. Ele tinha comprovado cientificamente com os equipamentos que ele criou, que estão disponíveis na internet, para quem os quiser adquirir, o GDV e outros que captam a aura do ser humano. Ele diz que comprovou que a vida continua para além da morte e que a alma que pesa 20 gramas, na opinião dele, que é o peso específico que conseguiu detectar no momento em que a pessoa deu o último suspiro. Então, como ciência prática, o espiritismo tem o seu foco nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. É muito interessante, reparem, em Sekolo chegou a uma determinada altura que foram os próprios espíritos que se comunicavam, Manu e outros, que se comunicavam através daqueles médiuns, que lhes disseram: vamos ter de parar. E eles ficaram muito tristes, mas vamos ter de parar porquê? Porque abriu-se um portal, reparem bem, abriu-se um portal nesta zona e está a haver interferências. Outros espíritos aperceberam-se desta abertura e querem se manifestar. E vocês podem correr perigo. Olhem que interessante. Eles estavam a utilizar a mediunidade sem ter o conhecimento que o espiritismo traz de trabalhar em segurança, correndo o risco, de facto, de uma obsessão espiritual. Então, como filosofia, o que é que nós podemos tirar daqui? Tudo isto é muito bonito, mas o que é que podemos tirar? Consequências morais. Se nós verificamos que, afinal, até estes cientistas, dos mais rigorosos que existem, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, se eles próprios dão a cara por fenómenos que não fazem parte da sua filosofia de vida e que dizem isto é verdade, é impossível ser fraude, não há como explicar de outra maneira a não ser que a vida continue, então daí temos de tirar consequências morais. Espera aí, se eu estou aqui na Terra, se a vida continua, então se eu matar alguém, se eu roubar, se eu prejudicar todo um povo, eu vou ter uma consequência moral, né? E então, ao termos consciência de que a vida continua, da reencarnação e de que eu vou colher aquilo que eu semear nesta vida, se calhar eu vou mudar o meu proceder. Vou deixar de ser tão ganancioso, tão ambicioso, tão egoísta, não é? E passar a ser mais fraterno. É esse o objetivo da doutrina espírita, não é? É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Isto é, o espiritismo vem-nos dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer e o porquê das dissemelhanças entre nós todos. E então apresenta-nos todo um conjunto de ideias assentes nestes 5 pilares. Deus, o Criador do Universo, a imortalidade do espírito comprovada através da comunicabilidade dos espíritos, através dos médiuns, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, isto é, dos outros planetas. E então, companheiros, com esta estrutura, que é a doutrina espírita,
nós aprendemos que só com o amor nós conseguiremos um dia ser felizes. Não interessa se temos um curso superior ou se eu sou apenas agricultor ou outra coisa qualquer. O que interessa é, sim, o amor que possamos desenvolver no nosso interior ao longo da vida. Vamos aprender também que o racismo, a xenofobia, a diferença de género, marido e mulher, o homem e mulher, rico e pobre, as diferenças sociais e a poluição da natureza são coisas que o espírita tem de abolir definitivamente, tendo em conta que ele sabe que a vida continua e que a reencarnação é apenas mais um ciclo dessa vida imortal. E daqui nós retiramos todas as consequências morais decorrentes dessas relações com o mundo espiritual. E então, nós vamos encontrar, desde Moisés a Jesus, as várias pesquisas, até Allan Kardec em 1857, né? Vamos encontrar na história do Espiritismo, escrita por Arthur Conan Doyle, um livro excelente, né? Vamos encontrar todas as leis que regem o intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Vamos encontrar milhares e milhares de factos, de pesquisas, que demonstram que nós somos espíritos imortais e que vale a pena superar a dificuldade de hoje para que amanhã encontremos um caminho melhor. Esta foi a nossa bibliografia, o artigo do Jornal Público, o que é o Espiritismo, o livro dos Médios, o livro dos Espíritos, História do Espiritismo, o livro de David Fontana, que não está traduzido para o português, que é A Vida para Além da Morte, né? Ou Is There an Afterlife? E este documentário, a investigação da vida para além da morte, ou o Afterlife Investigation, e o experimento de Skoll, ou experiência de Skoll.